Nós viemos perseverar, meu Pai, na sã doutrina, Senhor. Muito obrigado por ter aberto nossos olhos das heresias, ter nos tirado das garras dos falsos profetas, e não nos fazer melhor do que ninguém, Senhor, mas ter uma visão bíblica, meu Pai, a qual a Tua Santa Igreja se conduz, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai, pelo Senhor, meu Deus, ter nos abençoado, meu Pai, porque nós sabemos que os dias estão difíceis, Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem sido coluna, tem sido sustento, tem sido firmamento, meu Pai, de nossas vidas, Senhor. Te pedimos nesse momento, meu Pai, visita, meu Deus, os lares, visita os casamentos, visita os familiares de cada um que aqui se encontra, meu Pai, de todos nossos amados irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, Senhor. Abençoa, meu Pai, dá provisão ao Teu povo, Senhor. Seja o provedor, meu Pai, dando o pão de cada dia, meu Pai, na mesa dos nossos irmãos, Senhor. Abençoa-nos, dai saúde, meu Pai. E ouve a oração daquele que dia e noite te clama, meu Pai, sem cessar. Muito obrigado, meu Pai, pela direção que o Senhor tem nos dado, meu Deus, e permanecer sempre na verdade, Senhor, e que nós nunca venhamos apostatar, meu Pai, e nem declinar na fé. Muito obrigado, Senhor, recebe nossos louvores, meu Pai, recebe a nossa adoração verdadeira a Ti, Senhor, e que o Senhor possa nesta noite encher esse salão, meu Pai, com Teu tremor, meu Deus, e o temor da Tua palavra, meu Deus. Muito obrigado, se faz presente, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, amém, e graças a Deus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, no livro de Gênesis, no capítulo 3. Ontem estivemos uma missão, e ali mais uma vez propagamos a palavra do Senhor, o Evangelho. Esteve ali ministrando a palavra eu e o Francisco Facundo, e Deus nos usou para a glória de Deus. Gênesis 3, a partir do versículo 8, diz assim: E ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim à tardinha, esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas chamou o Senhor Deus ao homem e perguntou-lhe: Onde estás? Respondeu-lhe o homem: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Pode se assentar, a igreja do Senhor. Gênesis 3, a partir do capítulo 8, narra aqui o momento em que, depois que Adão pecou com Eva, sua mulher, eles se esconderam da presença de Deus. A Bíblia vai nos mostrar que à tardinha Deus costumava ir sempre ao jardim e olhar ali o homem que pôs para cuidar do jardim, para regar. O homem tinha intimidade com Deus, o homem Adão. Até então o pecado nos separava. Portanto, Adão pecou com sua mulher. E quando ele pecou, a primeira coisa que ele fez foi se esconder de Deus, ou tentou se esconder de Deus. E agora Deus chegou à tardinha no jardim, já sabendo, claro, do que tinha acontecido. Mas Deus chama Adão. Adão, e Adão escondido se apresenta para Deus e diz: Eu pequei e me escondi da tua presença. Se nós vemos, meus amados irmãos, as pessoas que esfriam na fé, que encostam a ferramenta a qual estavam ali tangindo o seu chamado que Deus lhe dera, essas pessoas não se afastam de Deus pelo um simples deslize, e nem pelo um simples vacilo. Geralmente a pessoa que vai se afastando de Deus, ele é ciente que pecou contra Deus. Quando Deus chama Adão, Adão é ciente que pecou, ele está ciente, tanto ele como a mulher. Por isso ele se recusa a se apresentar-se a Deus. Mas o que acontece hoje é que as pessoas estão se afastando de Deus, estão abandonando o seu chamado que Deus tem em suas vidas, muitas vezes por conta de coisa que não foi tão grave como o pecado de Adão. Adão desobedeceu a Deus. Adão, come de toda a fruta que há no jardim, só não come desta, nem toques nela. Adão comeu por conta da teimosia de sua mulher Eva. Até aí tudo bem. Se nós olharmos para 1 Samuel, nós vemos um menino, quase chegando à sua juventude, menino chamado Samuel. Ele morava ali com o sacerdote Eli.
ele ouviu por 3 vezes a voz de Deus. Aquele menino não conhecia a voz de Deus. Quando ele conheceu por intermédio do profeta Samuel, quando Samuel conheceu que era a voz de Deus, por intermédio do sacerdote Eli, aquele menino disse: eis-me aqui. Isaías também ainda era muito moço, quando teve o chamado de Deus, ele disse: eis-me aqui. E nesta noite nós podemos examinarmos e olharmos para aqueles que têm chamado de Deus em sua vida, que têm abandonado. Será que hoje tem enfraquecido na fé por conta de um deslize tolo ou de uma falha, como nós somos humanos? Nós devemos ver e conhecer que nem toda falha, nem toda prática errônea que nós viemos a cometer, isso é motivo para se afastar de Deus. Adão ficou certo: eu pequei, vou me esconder. Porém, tem alguns homens entregando a ferramenta que Deus entregou para trabalhar na obra de Deus, por conta de coisas que não foi tão grave como Adão. Essas pessoas devem sim fazer como Samuel. Olha a voz de Deus chamando. Quando, Gilmar, que Deus está chamando? Quando você vê a obra, faltando missionários, faltando evangelistas para trabalhar, um campo desse tão grande, e tão pouca pessoa para trabalhar. Aliás, os poucos que tem, alguns ainda estão declinando na fé, por conta do desinteresse, não sei, se entregando mais uma vez aos prazeres do mundo, deixando o seu chamado de lado. Está precisando de homens como Isaías, que diz: eis-me aqui, Senhor. Isaías, um homem jovem. A obra do Senhor tem sido levada aos 4 cantos desse mundo lentamente por conta de evangelistas ou missionários que não têm responsabilidade no seu chamado. Conhece que tem o chamado, porquanto quando esteve na presença de Deus pregando a palavra, louvando, era uma bênção. Muitas almas se chegaram e muitas pessoas se maravilharam. Portanto, eis aí como dá para identificar como era uma bênção na palavra de Deus. Não digo para este nem para aquele, mas eu digo em geral, que devemos conhecer que o pecado de Adão afastou. Isaías 59, no versículo 2, vai dizer que a nossa iniquidade, o nosso pecado é quem faz separação entre Deus e o homem. Por isso que Adão ali estava completamente separado de Deus. Tentou se esconder, porque ele tinha pecado. Mas é a iniquidade e o pecado, e não uma falha, um deslize. Que nós possamos orar a Deus, se arrepender de nossas falhas, e mais uma vez erguermos, pegando esse instrumento ao arado na obra do Senhor, que é o que precisamos. Alguns que não têm um chamado para pregar, para ministrar, para louvar, devem ter o chamado de ter o zelo na obra do Senhor, não sei, em qualquer afazeres, mas o certo é que todos têm um chamado. Amém? Vamos louvar o Senhor nesta noite.